sejam muito bem-vindos. Hoje no Pecuária e Prosa vamos relembrar a trajetória de uma carreira de um dos grandes nomes dos leilões rurais do Sul e do Brasil todo. Eduardo Knorr, é um prazer te receber aqui conosco no Pecuária e Prosa. Leandra, absolutamente, eu é que me sinto deveras honrado de poder estar aqui para a gente bater esse nosso papo aí, que eu tenho certeza vai ser muito bom, porque é um tema que dominou sempre a nossa vida, a nossa empresa, e que eu tenho certeza vai ser produtivo em algum aspecto para alguém que venha nos assistir. E é de família, né, Eduardo? Seu pai, o Jarbas, é aí um dos pioneiros dos leilões rurais. Já vamos começar falando um pouquinho sobre a sua juventude, porque eu fiquei sabendo que tem uma história aí muito interessante quando seu pai, um grande leiloeiro, trouxe a ideia para o pequeno Eduardo de ser um leiloeiro no futuro. É isso mesmo? Conta pra gente como é que foi. Você está começando pela parte hilária, mas está bem, está valendo. Não, é assim, ó, eu sou o quinto filho dos meus pais. O meu pai já é falecido, né? Vão fazer 5 anos que ele nos deixou. E tenho a satisfação de ter a minha mãe ainda, com 92 anos, a nossa matriarca. E toda a minha vida, eu sou natural de Jaguarão. Jaguarão é uma cidade, para quem não conhece, aqui na divisa com o Uruguai, da onde meu pai também era natural, e onde ele começou precisamente no dia 26 de março de 1960, a desenvolver a atividade de leiloeiro rural. Obviamente que naquela época, Leandra, isso nós estamos falando num mundo completamente diferente do que o mundo que existe hoje. E eu ainda tive na minha vida, eu nasci em Jaguarão e depois, quando eu completei 7 anos, eu fui morar com a minha família em Porto Alegre. Meu pai optou por ir para a capital para tentar superar um problema ocorrido comercial nos negócios, né? E depois lá na frente nós vamos chegar do porquê isso acontecia e acontece ainda. Mas, enfim, e a minha vida foi sempre assistindo a ele, desde pequeno, ele fazendo os leilões. Nós somos 5 irmãos, uma irmã e 4 homens. A minha irmã já também não está mais entre nós, já fazem mais de 25 anos. E eu acho que ele foi por tentativas, buscando um seguidor. Tentou colocar todo mundo no martelo, né, Eduardo? Exatamente. E ele foi tentando, e por motivos que eu não recordo também, digamos que eu seria o último tiro, né? Do tipo, seria aquela oportunidade que eu teria, que ele gostaria que tivesse um seguidor, e essa era a ideia dele, e ele concretizou. Então eu era o último tiro a ser dado. E com essa mudança de Jaguarão, que é uma cidade bem de interior, para a capital, eu tive na capital 7 anos, bem na época da minha adolescência, vamos chamar assim. E depois nós, como família, retornamos e viemos nos estabelecer em Pelotas, onde residimos aí há mais de 40 anos, 45 anos. Que é mais ou menos o tempo que você já está aí trabalhando como leiloeiro, né? Um spoiler para quem está em casa acompanhando essa história. Eu te diria que mais 50 anos, né? Porque ao redor de 50 anos que a gente veio morar aqui. E então quando eu saí, eu acompanhei o meu pai quando pequeno, até os 7 anos, eu era muito jovem. Na época as feiras eram nos locais de interior. Raramente se fazia leilão em parque de sindicato rural. Então eu acompanhei meu pai vendo aquilo muito à distância e muito pequeno para assimilar alguma coisa ainda, né? Nesse sentido. Mas a minha convivência com o leilão vem desde sempre, né? Desde do meu nascimento, pode-se dizer assim, até os dias de hoje. Mas eu estou te contando tudo isso
apenas para te colocar que essas mudanças de cidade, obviamente saindo de uma cidade pequena do interior, indo morar na capital para estudar, e me dedicando à época como adolescente aos estudos, eu não conseguia acompanhar muito a movimentação do meu pai, que à época já, né, trabalhava e procurava cada vez mais ampliar o seu leque de oportunidades e os seus leilões, vamos chamar assim. E, na realidade, depois eu vim partilhar mais desse convívio quando nós viemos para Pelotas. Por quê? Uma cidade de médio porte, eu já, digamos que adolescente, aí prestes a completar 18 anos, e ele sempre com aquela ideia de eu preciso fazer um seguidor. Eu, pelo menos, penso isso e eu mexia com ele sempre quando nós conversávamos do projeto dele. Ele sempre com aquilo em mente, que precisava fazer um seguidor. Até que um dia nós estávamos em família, imagina, família grande, né? E ele me deu, tipo assim, como a gente diz... Uma intimada. Uma intimada, exatamente. Olha, e aí? Vamos pegar esse negócio aí, vamos tocar isso para frente. Eu gostaria que tu continuasses com essa atividade, com essa profissão. É muito importante. Meu pai, à época, teria, sei lá, 50 e poucos anos, no máximo. E me ocorreu, eu dei uma resposta que foi bastante chocante, pois eu disse a ele, em plena mesa de jantar, que eu não tinha nascido para ser palhaço. Mas o palhaço que eu me referi era aquele personagem, aquele artista, né, que centralizava num picadeiro de um circo, onde ele estivesse, a atenção de todos os presentes, e eu me referi ao palhaço nesse sentido. Com a melhor das intenções, imagina o climão na mesa de família, né? E assim, Leandra, isso chocou muito, porque até a interpretação do palhaço era até então tipo uma figura, sei lá, um boboca, né? Uma pessoa que não tinha nada a ver com aquilo que ele estava me colocando, me propondo, né? Como se fosse uma coisa pejorativa, e não era. Eu fiz apenas um comparativo dizendo a ele que eu não me sentia em condições, eu não achava que eu poderia ter aquilo que é essencial para um leiloeiro. Até porque, para você ser um palhaço, você precisa aprender a atenção do público, né? Nem sempre quem está sentado ali está esperando dar risada. Você tem que ir lá e incentivar a pessoa a dar risada. Assim como um bom leiloeiro, né? Que você precisa incentivar a pessoa a querer comprar e a estar no ritmo do leilão, que é sempre muito acelerado, né? Exatamente. Então, isso eu te diria, eu complementaria que ser leiloeiro é um dom, né? Como também ser um artista, um palhaço, exige que tenha aquela aptidão natural da pessoa. E foi nesse sentido que eu me reportei e que eu disse a ele, mas que obviamente no primeiro momento, e é tão verdade que isso, ele nunca mais esqueceu disso, né? Tal o impacto que ele teve com relação à minha colocação, mas o que eu quis dizer foi exatamente isso. Eu não me julgava em condições de ficar à frente aí de 100, 50, 200, 300, 500 pessoas e conseguir atrair a atenção e desenvolver algum tipo de trabalho. E, Eduardo, Então, para quem ficou curioso em entender como desse start você se tornou um dos maiores nomes dos leilões rurais, vai ter que acompanhar a gente aqui em Mais Pecuária e Prosa, que aí a gente vai um pouquinho mais para frente, em 1985, 1983, quando você fez o seu primeiro leilão, correto? Você vai contar aqui para a gente já já? E aí assim, ó, ele começou em alguns leilões pontuais aí de gado geral, como a gente chama, que é gado comercial, porque o sonho dele sempre foi ter um seguidor, né? Coisa natural de um pai. Hoje eu, na condição de pai e tendo um filho trabalhando comigo, eu vejo como isso é importante, como isso te transmite segurança, te deixa a consciência tranquila que tudo aquilo que tu dedicou a tua vida toda ao trabalho vai ter um seguidor, vai ter uma pessoa
e vai continuar desempenhando aquilo. Então, isso é o que ele tinha em mente. E aí começava assim, aí começa uma fase que eu chamo que é um terrorismo. Por quê? Porque nesses leilões pontuais de interior aí, lá pelo final do leilão, faltando 2, 3 lotes, ele, imagina a cena, né? Ele me anunciava para me chamar para ir fazer alguns lotes. Isso foi muito pontual, assim, e obviamente porque eu não me sentia em condições, então eu ia muito, sabe assim, de uma maneira não sutil, né? De uma maneira sutil, com um pezinho atrás, outro na frente. Eu ia obrigado, vamos chamar assim, né? Mas ele, obviamente, pela sua perspicácia e por já ter passado por isso lá, quando ele começou, ele sabia que isso era uma etapa, né? Era uma etapa a ser vencida se realmente eu me dedicasse àquilo, gostasse de fazer aquilo e conseguisse reunir condições para desempenhar esse papel. Eduardo, foi um prazer ter você aqui com a gente. Já já tem muito mais bate-papo com esse grande nome dos leilões rurais. Muito obrigada. Esse foi o Pecuária e Prosa de hoje. Espero que você de casa tenha aproveitado o bate-papo sensacional que rolou por aqui. Tchau, tchau e até a próxima.